fomos confrontados e convidados a encontrar um jeito, uma maneira de levar a mensagem de Jesus. Foi assim que nasceu a ACTV. Começa assim o programa Escola Sabatina no Ar. Foram muitos programas, entramos em muitos lares, visitamos muitas famílias e hoje dizemos Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Temos vários desafios pela frente. Estamos hoje convictos e queremos reafirmar o nosso desejo e vontade de falar do sacrifício da cruz. Conheça a ACTV. O celular é meu, os megas são meus. Vou mostrar o quanto sou lindo. Ah, tá bom, vou partilhar a palavra de Deus na CTV. Amores, meus pequenos anjinhos na terra, chegou mais um sábado, com mais um programa Hora da Pequenada, e eu estou muito feliz por estar aqui convosco em mais um sábado, para mais uma vez nós aprendermos sobre uma história incrível que nós encontramos na Bíblia. E desde já eu desejo um feliz sábado para você, um feliz sábado para a sua família, que você tenha um sábado repleto de muita bênção, muita alegria, que você possa descansar e que você possa passar na presença de todos aqueles que você ama, sem se esquecer de passar na presença de Deus. E antes de nós começarmos com o nosso programa, nós vamos para a nossa regrinha de ouro, que você, amiguinho aí de casa, já bem conhece, não é mesmo? Então vamos para a nossa regrinha de ouro, e para isso nós vamos colocar as nossas mãozinhas no nosso coraçãozinho, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos falar com o nosso Pai do Céu. Vamos orar? Papai do Céu, muito obrigada por tudo que fizeste por nós durante toda a semana. Esteja conosco durante este sábado e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amiguinho. Agora sim, agora que nós já fizemos a nossa regrinha de ouro, nós já podemos começar com o nosso programa. Mas antes disso, nós vamos falar um pouco sobre aquilo que nós vimos no último programa. No último programa, nós falamos sobre... Você, amiguinho aí de casa, não lembra? Não tem problema. No último programa nós falamos sobre o titio Saulo e nós falamos sobre a conversão do titio Saulo, como ele conheceu a Jesus, como ele entregou a vida a Jesus. E nós aprendemos que o titio Saulo, antes de se tornar cristão, ele era um soldado, mas ele era um soldado muito mau, e a única coisa que ele queria era perseguir os cristãos e matar os cristãos. Então, uma vez o titio Saulo, ele foi pedir uma carta para ir a uma cidade chamada Damasco, porque naquela cidade tinha muitos cristãos e ele queria ir para lá e matar todos aqueles que dissessem que acreditam no Senhor Jesus Cristo. Então, quando o tio Saulo ia com os seus outros soldados naquele caminho, o Senhor Jesus Cristo apareceu para ele. E quando todos aqueles soldados, todas aquelas pessoas que estavam com o tio Saulo, inclusive o tio Saulo, viram a luz que brilhava no céu, todos eles caíram prostrados na terra, mas apenas Saulo conseguia ouvir a voz de Jesus. E Jesus perguntou: Saulo, Saulo,
por que me persegues? E Saulo, todo ele assustado, ele perguntou, quem fala? E o Senhor Jesus Cristo disse, quando você persegue os cristãos, você na verdade está me perseguindo. Então, naquele dia, Saulo perguntou para o Senhor Jesus Cristo, o que queres que eu faça? Então, o Senhor Jesus Cristo disse que o titio Saulo tinha que ir até a cidade de Damasco e ali naquela cidade ele encontraria um titio chamado Ananias. E esse titio Ananias diria ao titio Saulo o que ele tinha que fazer. E o titio Saulo, desde aquele momento, ele ficou cego, não conseguia ver mais nada. Então, as pessoas que estavam com o titio Saulo tiveram que levar ele, acompanhar ele até a cidade de Damasco. E quando ele chegou na cidade de Damasco, ele encontrou com o titio Ananias. E o Senhor Jesus Cristo também já tinha falado com o titio Ananias. Então, o titio Ananias colocou as suas mãos sobre a cabeça de Saulo, orou com Saulo, consagrou Saulo para o Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento, o titio Saulo passou a enxergar e o nome dele passou a ser Paulo. E a partir daquele momento, o titio Saulo, ou nós podemos chamar o titio Paulo, começou a falar do Senhor Jesus Cristo para várias outras nações. Essa foi a história que nós acompanhamos no sábado passado. E hoje nós já temos uma história também que nós vamos falar sobre o titio Paulo e um outro titio chamado Barnabé. Mas antes disso, vamos para a nossa musiquinha de hoje, porque todos os sábados nós devemos cantar e nos alegrar com o nosso Pai querido. Foi a nossa musiquinha para o dia de hoje e sem mais demora nós vamos começar a contar a nossa história de hoje. E o tema para a nossa história de hoje é o mágico cego. Isso mesmo, nós hoje vamos falar sobre o mágico cego que a Bíblia nos conta e nós podemos ler essa história no livro de Atos, capítulo 13, do versículo 4 até ao versículo 13, nós podemos encontrar essa história lá. Então, amiguinhos, quando o titio Paulo ele começou a servir ao Senhor Jesus Cristo, ele começou a ir por muitas e muitas cidades falando sobre o Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas que conheciam ele. Uma dessas vezes, o Senhor Jesus Cristo disse para um grupo de pessoas que estavam orando que o apóstolo Paulo e um homem chamado Barnabé tinham que se juntar e ir para uma cidade chamada Chipre. Então,
quando eles tiveram essa visão, quando o Espírito Santo falou para essas pessoas, elas foram falar isso para o tio Paulo e o tio Barnabé. Então eles pegaram um barco e foram numa viagem muito, mas muito maravilhosa. E eles passaram pela cidade de Chipre e chegaram até a uma ilha chamada Pafos, assim é que é. E foi nessa ilha onde Paulo e Barnabé conheceram um homem chamado Bar-Jesus. E esse homem, ele era um mágico e um falso profeta. E ele era ajudante pessoal do governador Sérgio Paulo, que era o governador daquela ilha onde eles estavam, daquela cidade onde eles estavam. Então, como esse Sérgio Paulo, governador daquela cidade, era um homem que gostava muito de aprender, ele gostava muito de ter novos conhecimentos, assim como vocês, amiguinhos aí de casa, ele mandou chamar o apóstolo Paulo e Barnabé para virem até ao palácio dele e ali eles falarem sobre Jesus, falarem sobre o Evangelho. Mas um homem chamado Elimas, que era o mágico e o profeta, ele, quando ouviu isso, ele fez de tudo para que Paulo e Barnabé não pudessem chegar até o governador Sérgio, porque ele não queria em nenhum momento que o governador daquela cidade ouvisse falar de Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo ouviu aquilo, ele ficou muito chateado e ele olhou para Elimas e perguntou: por que você nos impede de chegar até esse homem? E porque você faz isso, você passará a ser cego. E foi aí que o mágico Elimas, que o falso profeta Elimas se tornou cego. E quando o governador Sérgio Paulo viu que o apóstolo Paulo tinha feito, ele converteu seu coração e ele passou a acreditar que realmente aquele que Paulo pregava, aquele que Barnabé pregava, era realmente o Filho de Deus. Então, o que nós aprendemos com essa lição é que nós em nenhum momento devemos ser falsos profetas ou mágicos, pessoas que adivinham, em nenhum momento. E nós também aprendemos que em nenhum momento nós devemos impedir alguém de conhecer acerca de Jesus. Nós ouvimos o que aconteceu com aquele falso profeta, com aquele mágico. Ele ficou cego porque ele não queria que Sérgio, o governador Sérgio, ouvisse falar de Jesus. Mas nós aprendemos que quando nós tentamos impedir a obra de Deus, que ela possa avançar, em nenhum momento Deus deixa que isso aconteça. Então, que nós possamos ser sempre como o apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé, que nós possamos sempre falar de Jesus para as outras pessoas. Que nós possamos ser meninos e meninas que sempre gostam de ouvir falar acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, que em todos os momentos nós possamos falar de Jesus Cristo, testemunhar de Jesus Cristo para as outras pessoas e que nós sejamos também, acima de tudo, como Paulo, que foi por todo lado falando que Deus nos ama em todo momento. Então, essa foi a história para hoje, o sábado de hoje, amiguinho. Eu espero que você tenha gostado. A partir de agora, você já está pronto para contar a história do mágico cego da Bíblia, não é mesmo? Eu espero por você no próximo programa. Um beijo grande, que Deus fique contigo. Até lá!